Oi, literatas, tudo bem com vocês? Aqui é a Giza Vatsky do Páginas e Claquettes. E no vídeo de hoje, como vocês já devem ter visto pelo nome, nós vamos falar sobre Noites Brancas do Fyodor Dostoiévski. Sim, esse mesmo cara que escreveu Crime e Castigo, O Idiota e os Irmãos enfim. Nós vamos conversar sobre esta obra que é bem curtinha, então assim, ela é uma novelinha de 80 páginas, eu li ela bem rapidinho e eu imagino que quem pegue pra ler também vai lê-la bem rapidinho. Essa daqui é a editora da editora 34, só vende dessa editora pelo que eu vi, assim, com uma tradução boa, né? Então vamos conversar sobre este livro. Antes de começar a falar realmente propriamente dele, eu quero falar que é da primeira fase do Dostoiévski, então eu imagino que quando eu for ler algum livro dele, eu vou sentir uma pequena diferença. Como assim, primeira fase? Pra quem não conhece, Fyodor Dostoiévski foi preso e foi condenado a 4 anos de serviço forçado lá na Sibéria. Então, os livros dele, como Crime e Castigo, O Idiota, foram escritos depois dessa fase e realmente são de uma diferença considerável. Então, esse daqui é antes de toda aquela confusão acontecer na vida dele. Então, é um livro romântico. E ele foi muito criticado na época, foi lançado em 1848, foi muito criticado justamente por ser romântico e a Rússia estava passando por um processo de realismo. E assim, gente, eu vou falar que esse acho que é o livro mais fofo que eu já li em toda a minha vida, ele é tão fofinho, você fica com o coração na mão em diversas partes e é incrível esse livro. Então agora vamos conversar propriamente sobre o livro. Então, Noites Brancas vai contar a história de 2 jovens que acabam se conhecendo em uma das Noites Brancas de São Petersburgo, Então, assim, Noites Brancas, pra quem não sabe, é um fenômeno que acontece nessa região ali, no verão da Rússia. E, assim, é quando o sol não se põe totalmente. Então, ele fica o dia inteiro, assim, não tem uma noite, realmente. Por isso que é se dado o nome Noites Brancas. Então, o livro vai contar 2 jovens que acabam se conhecendo nessa noite. Então, assim, nos é apresentado um sonhador. Isso mesmo, tanto que aqui no livro está escrito assim, das recordações de um sonhador. Então, a gente tem esse carinha que é um cara bem... um cara sozinho, um cara bem doidão, assim, ele enfeita muito a vida, sabe? Um cara, assim, estudioso, só que se torna... Eles até chamam ele de patético em um determinado ponto do livro, porque realmente ele infirula demais as aflições dele. Então, assim, ele é um carinha bem fora da realidade. Tanto que a gente começa o livro dele nomeando as casas, as pessoas que ele vê cotidianamente e reclamando da grande aflição dele que ele tá sofrendo ultimamente. Mas a respeito dele, tipo, ele passa por aquelas ruas de São Petersburgo todo dia. Então, quando você já tem um trajeto, você conhece as pessoas que você tá passando, né? Isso é algo natural. Então, ele vai encontrar... Ele conta que o mais próximo que ele chegou de ter um amigo é um senhor e que deu até muita emoção nele, que ele ficou uma vez 2 dias sem ver o senhor, que ele não tava saindo e ele começou a ficar preocupado por aquilo. E aí quando ele viu o senhor, ele quase tirou o chapéu pra ver ele, de tanta emoção, e aí depois ele lembrou que eles não eram próximos assim e só voltaram a fazer o cumprimento de cabeça. É muito engraçado isso, né? Então é um carinho assim realmente que eles chamam em um determinado ponto de patético, tanto que a mocinha que ele vai conhecer pede pra ele falar de uma forma menos maravilhosa. Então eu falo assim, o senhor fala de uma maneira muito maravilhosa, não tem como diminuir isso? Pra vocês terem um nível, assim, então vocês decidem se isso é algo bom ou ruim. Então ele tá lá reclamando de que tá todo mundo indo pro campo em São Petersburgo pelo calor, né? Que isso era algo assim, tanto a burguesia, os nobres, quanto a ralé, assim, indo tudo pros campos pelo calor. E ele reclama que ele não conhece ninguém e ninguém convidou ele pra ir pra lá. Aí você se pergunta, né, por que será que ninguém convidou ele pra ir pra lá? Porque, assim, ele não tem amigos, eu acho que ele não força um convívio social, então ele só conhece a empregada dele. Então ele acaba se obrigando e fica muito decepcionado por ninguém convidá-lo a ir pro campo. Ele fica indignadíssimo com isso. Então as primeiras páginas são dele reclamando disso. E é bem engraçado. Então ele, atordoado nos próximos pensamentos, vendo as casas, as pessoas, não sei o que, ele escuta uma mocinha chorando na ponte. E por obra do destino, ele acaba conversando com ela e levando-a para sua casa. Então assim, vocês leem de como isso aconteceu, de como esse encontro aconteceu.
E aí eles acabam conversando. E aí a gente descobre que essa mocinha é Nastienka. Ela já se apresenta com esse nome pra ele, sem dar sobrenome nem nada do tipo. Então ele fica bem emocionado por ela já estar, assim, considerando um amigo, né? Porque, enfim, quem lê vai entender do porquê que ela já considera ele um amigo e fala que ela já conhece ele muito bem e blá 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 blá. A Nastienka, ou Nastácia, que é o diminutivo de... o aumentativo de Nastienka, né? Um Nastienka brasileiro. A Nastácia fala que ele tem que jurar que não vai se apaixonar por ela. E ele jura isso, justamente. Então a gente vai ficar sabendo do porquê que a Nastienka estava chorando lá na ponte. Então ela vai nos contar que ela saiu escondida à noite de sua avó. A sua avó, por ela ter cometido uma peripécia no passado, ela mora com a sua avó, que é uma pessoa assim... uma condição financeira estável e tal. E aí a sua avó descobriu a peripécia dela tentando fugir no passado, por aí ver uma amiga, e aí a sua avó prende ela um alfinete, o vestido da avó com ela no alfinete todos os dias. Isso é realmente algo muito vergonhoso. Então é uma mocinha de 17 anos que estava chorando lá na ponte, que tinha fugido, que sai todas as noites de casa, tudo mais, tudo mais, tudo mais. Então a gente fica sabendo disso, que é uma situação bem vergonhosa, né? Bem complicada. Então, assim, ela vai nos contar do porquê que ela estava chorando na ponte. Há um ano, mais ou menos, elas tinham arrumado um inquilino para alugar um quarto que tinha na casa delas. E aí ela acaba se apaixonando por este inquilino. Este inquilino acaba conseguindo um emprego em Moscou. Então ele tem que ir prometendo que em um ano eles retornariam, se encontrariam naquela mesma ponte. Então ela estava lá esperando por ele e o inquilino não aparece. Então, assim, a mocinha já tá bem chateada e acaba se apegando ao sonhador, porque ele acode ela e tudo mais. E aí, nessa conversa vai, conversa vem, a gente descobre que o sonhador está muito aflito também. Pelo quê? Porque ele teme morrer sozinho. Então, essa é a preocupação dele, porque ele percebe que passou muito tempo sonhando e tudo mais e não viveu de verdade. Ai, gente, me diz, isso não é algo triste? Então a gente descobre que a Nastienka também é uma pessoa muito sonhadora. Só que quando ela tá com a cabeça ocupada, realmente, fazendo algo útil, a cabeça dela fica mais no chão, assim, realmente. Então ela não viaja tanto na maionese, mas ela pode ser uma sonhadora também. Então eles ficam passando por esse período, assim, por 3 noites. E o nosso sonhador, por ser uma pessoa muito gentil e muito fofa, e quer tanto uma amizade, assim, promete que vai ajudá-la a encontrar o mocinho dela. E aí vocês terão que ler pra descobrir. Eu tenho que falar que o final do livro, olha, eu quase chorei lendo o final do livro. Eu não sei se é porque eu sou muito emotiva, ou sabe Deus por quê, mas é muito lindo, gente, eu recomendo demais. Eu quero ler a última frase do livro. E assim, é um livro que é uma novelinha, né, não sei se eu comentei isso, enfim. Que por menor que fosse, ela é linda, tá toda marcada, porque ai gente, eu amei, de verdade. Se isso, eu tenho certeza que o padrão do Fyodor Dostoiévski sobe muito. Então eu tô bem animada. Então assim, eu escolhi esse daqui pra começar os russos realmente, esse trimestre de russos. Mas enfim, deixa eu ler a última frase do livro pra vocês, que foi uma frase que me cortou o coração. Meu Deus. Meu Deus, um momento inteiro de júbilo. Não será isto bastante para uma vida inteira? Oh, gente, ele é muito fofo, sonhador, sabe? Todas as falas dele. Uma coisa que eu esqueci de comentar sobre a avó da Nastienka é que ela é aquela senhorinha que vive presa ao passado. Então, assim, é uma senhorinha que, além de deixar a neta presa ao alfinete pra ela não sair, ela vive falando que o passado era melhor. Então, acho que vocês já entenderam qual é o tipo de senhorinha. Então, assim, ela não queria que a neta se casasse com o mocinho de Moscou. Enfim, vocês terão que descobrir o final deste livro, dessa história tão encantadora do Fyodor Dostoiévski, que é uma novelinha bem curtinha. Então, assim, por isso que o vídeo vai ficar mais curtinho por hoje. Me sigam lá no Instagram, porque eu também fiz alguns vídeos, um negocinho falando sobre este daqui. Só que aqui eu realmente contei a história. Então, assim, nós percebemos que o sonhador é uma pessoa que, por essa solidão dele, acaba se tornando uma pessoa, assim, muito fora. E eu acho que é justamente por isso que ele não tem amigos que não querem convidar ele pra ir passar o verão no campo, né, longe do calor. Então, assim, ele é uma pessoa, assim, que justamente eu acho por essa solidão, ele acaba se tornando bem fora da casinha. A Nastienka, toda vez que ela tá fazendo alguma coisa produtiva, ela é sonhadora, mas assim, é uma sonhadora com os pés no chão, sabe? Que sonha, mas
como ela consegue trilhar o caminho pra chegar nesse sonho. Então ela sabe o que tem que fazer, ela sabe as suas obrigações, e isso mantém ela, acho que sempre no chão, justamente por ter essa responsabilidade com a avó, toda essa história triste de um ano aguardando pelo mocinho dela. Então e a avó, né, que é uma personagem que não aparece muito, a gente fica mais com os dois. Só que é uma avó que é uma pessoa assim que é presa ao passado totalmente e que não deixa a neta. Então assim, ó, os diálogos por parte do sonhador são meio enfirulados, então se você passar por isso de boas, mas assim, é uma leitura que eu recomendo demais. Eu comecei os sustos com certeza com o livro certo. Eu irei pra Ana Karenina agora. Vamos ver se eu acabo em fevereiro, porque senão, gente, vai ficar só isso aqui o livro. Eu nem vou fazer uns livros de fevereiro. Mas enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveitem o carnaval, me sigam na minha rede social, vou colocar aqui que é @Gisavatsky. Deixem o seu like, se inscrevam no canal e comentem, né? E comentem bastante se vocês já leram, quais obras do Fyodor Dostoiévski, se vocês gostaram. Gente, o final pra mim, lindo, maravilhoso. Esse livrinho aqui é incrível. O meu xodó agora vai virar o meu xodózinho, com certeza. É curtinho, mas que passa muita emoção. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e aproveitem bastante.